Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico e antes da gente voltar para a nossa roda de conversa, você vai conhecer o último participante do nosso reality que estreia no dia 27, o Soborô. Você não pode perder e você pode interagir com a equipe que vai realizar esse reality pelas redes sociais aqui da TV Pai Eterno. Vamos acompanhar. Vem aí o Soborô e a Dona Ruth garante que sabe reaproveitar tudo na cozinha. Não concordo com desperdício e quando vou cozinhar procuro já não cozinhar demais para que não falte, né? Para que não sobre e se sobra a gente reaproveita de alguma forma. A cozinha é minha vida. Eu gosto de cozinhar, de receber, de servir o outro. Nos domingos eu ia para a cozinha ajudar minha mãe, eu era pequena. Acompanhe o reality que vai dar gosto de se ver. Estreia dia 27, às 9h30 da noite, sempre às quartas-feiras. Soborô na TV Pai Eterno, não tem tempero melhor para a sua programação. Dona Ruth, olha só. Deus abençoe a Dona Ruth. A Dona Ruth está acompanhando a gente lá na Chácara Salinos, ali próximo da divisa de Goiânia com a Badia de Goiás. Um abraço para ela, que está sempre dando um show na cozinha, né? O reality promete. Então, minha gente, voltamos aqui à nossa roda de conversa sobre o Dia do Diplomata e eu tinha deixado uma pergunta para o doutor Rafael sobre a procura das pessoas, dos jovens que estão aí querendo entrar na faculdade. Há uma procura maior nos últimos tempos para o curso de Relações Internacionais? Existe um perfil de alguém que busca esse curso? Como é que o senhor observa isso como conhecedor da área e também como professor? Olha, eu acho que nós podemos fazer a partir de duas análises. Uma mais talvez de longo prazo, mostrando esse processo, como eu disse, de própria internacionalização da economia brasileira, enfim, que é um processo que vem ganhando espaço, principalmente nos últimos 30 anos. Então, à medida que existe uma demanda no mercado por esse profissional, principalmente na área voltada à área de negócios internacionais, de comércio exterior, houve um crescimento de abertura dos cursos de relações internacionais no Brasil. Então, esse processo está contínuo à medida que a própria economia brasileira, mesmo que em alguns momentos ela tenha apresentado fragilidades econômicas, mas o processo de internacionalização, por um lado, ele é um processo dado de longo prazo, dificilmente vai se alterar a direção dele. Talvez nós podemos discutir um pouco a velocidade, mas a direção já está dada no longo prazo. Então, nesse sentido, quando nós olhamos no início da década de 90, final da década de 90, até os dias atuais, houve uma abertura muito grande do número de cursos de relações internacionais, tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas. Bom, então, nesse aspecto, eu acho que está claro essa maior demanda. Agora, quando nós fomos a fazer uma análise de curto prazo, a recente crise na Ucrânia, ela trouxe, e aquela a condição que nós falamos que virou uma conversa, vamos dizer, em todas as esquinas. Então é normal hoje, às vezes você vai numa lanchonete, vai no restaurante e as pessoas estão conversando, você vê essa discussão sobre a Ucrânia, enfim, sobre os Zelensky, sobre Putin. Então isso aumentou muito o interesse das pessoas. Embora, como eu disse, já fosse um assunto, as relações internacionais naturalmente seja um assunto que tem muito impacto sobre a vida das pessoas. Infelizmente, nós como consumidores estamos vendo isso com o aumento dos preços agora, em virtude dos problemas da guerra da Ucrânia. Então, claramente há um maior interesse das pessoas, enfim, dos estudantes, porque isso chama a atenção deles mais, principalmente dos estudantes das ciências sociais. E, em virtude desses impactos que geram sobre a economia brasileira, sobre a sociedade brasileira, claramente se percebe isso, o maior interesse dos jovens na área de relações internacionais. O embaixador Paulo Roberto tem aí uma vasta bibliografia que nós temos o alcance, né? Mais de 20 livros publicados. Eu queria perguntar para o senhor, em quais países o senhor já viveu e atuou e como é viver a diplomacia no dia a dia aí do seu trabalho, mas acredito que isso extrapola também o horário de trabalho, né? Até porque em muitas e várias demandas o senhor também tem de viver essa diplomacia, até por conta de que não existe um horário para ser diplomata, por assim dizer, né? Exato. Nós estamos à disposição do Serviço Exterior 24 horas por dia, todos os dias da semana. Não são incontáveis os dias em feriados, em fins de semana, que a gente tem que viajar para conferências internacionais
ou feriados brasileiros que a gente não tem lá fora quando está numa negociação importante, né? Eu tive a sorte de ter uma boa trajetória na carreira diplomática, tanto em termos de postos que eu fui chamado, né? Nunca pedi nada para mim, mas sempre fui chamado para exercer funções em diferentes embaixadas, em delegações internacionais, e também em experiências de vida, porque eu justamente saía para viajar, conhecer o país, percorrer todos os Estados Unidos, toda a Europa, metade da América do Sul, etc. Como eu disse, eu passei 7 anos na Bélgica como estudante. Foi o meu aprendizado em relações internacionais, lendo o Le Monde todos os dias, percorrendo vários países europeus. E depois, na vinda ao Brasil, foi um pouco a surpresa de ter ingressado na carreira, senão eu teria sido professor como o professor Rafael Manzi, não é? Mas eu tive sorte. O meu primeiro posto, que eu, aliás, não queria ir, porque eu estava recém-voo de retorno ao Brasil em 77, foi Berna. Fui convidado para ir a Berna, porque eu tinha conhecimento em economia e o próximo embaixador queria um diplomata versado em economia. Acabei aceitando porque minha mulher estava grávida, então fomos lá e foi muito importante. De 79 a 82 eu estive em Berna. Foi importante porque nasceu o meu primeiro filho num ambiente relativamente confortável, não é? O da Suíça. Um posto tranquilo, a embaixada em Berna, que me permitiu retomar o meu doutoramento. Eu tinha começado um doutoramento em 76, interrompi em 77 quando voltei ao Brasil, e na platitude da Suíça, digamos, naquela calmaria, eu fui a Bruxelas novamente, me reinscrevi, refiz o meu projeto e consegui terminar o doutoramento já no segundo posto, que foi Belgrado, na antiga Iugoslávia, na ex-Iugoslávia, não é? Hoje capital da Sérvia, quando a Iugoslávia tinha Croácia, Eslovênia, Macedônia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina, todos países independentes hoje, alguns até retirados da costela da Sérvia, como é o Kosovo, não é? Terminei meu doutoramento, voltei ao Brasil, comecei a dar aulas no Instituto Rio Branco e na própria Universidade de Brasília, mas 2 anos depois eu já estava sendo chamado para um novo posto em Genebra. Veja, nós diplomatas costumamos passar 2 períodos, 2 postos no exterior, mais ou menos 6 anos, não é? 3 anos num, 3 anos no outro, e depois Brasília, por 2 ou 3 anos, numa divisão, num departamento e novamente uma saída. Então eu fiz 2 postos bilaterais no início, Berna e Belgrado, e depois 2 postos multilaterais, 2 delegações, delegação em Genebra, junto aos organismos internacionais. Era o início de negociações comerciais da rodada Uruguai, não é? Com o embaixador Recupero, que foi um grande aprendizado em Genebra. E depois, em seguida, um novo posto para o qual eu fui chamado pelo embaixador Rubens Barbosa, que depois foi meu chefe em Washington, na ALAD, ou seja, em Montevidéu, não na Embaixada do Brasil junto ao governo uruguaio, mas junto à Associação Latino-Americana de Integração, onde eu aprendi muito sobre integração, assisti à formação do Mercosul, apesar de que o tratado tenha sido firmado em Assunção, em 1991. Em Montevidéu havia secretaria, havia outras instâncias de discussão, de negociações, e meu primeiro livro foi justamente sobre o Mercosul em 1993, não é? Depois estive em Paris, nos anos 90, onde pude assistir o início da União Europeia. Era o Tratado de Maastricht, o início da formação da moeda comum do Mercosul, da União Europeia. Não a moeda única, mas a moeda comum a diferentes países, não é? E voltei ao Brasil, chefiei divisão de política financeira, desenvolvimento, muitos temas, fiz uma tese do curso de altos estudos, aliás, 2 teses, e depois fui para Washington, novamente chamado pelo embaixador Rubens Barbosa, onde eu estive do final do milênio anterior, de 1999, não é? Houve até o bug do milênio em 2000, até 2003, já depois dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York e ao próprio Pentágono em Washington. Eu, aliás, morava muito próximo do Pentágono. Os vidros da minha casa tremeram quando um dos aviões se precipitou sobre o Pentágono, né? Foi um momento de muitas dúvidas sobre o futuro da globalização, a caça aos terroristas, toda uma mudança de política internacional pelos Estados Unidos que fez muito mal ao mundo inteiro, aos Estados Unidos, a todos nós, né? Porque depois da invasão do Afeganistão para caçar não tanto os talibãs quanto os terroristas da Al-Qaeda, tivemos o ataque unilateral, não autorizado pela ONU dos Estados Unidos ao Iraque do Saddam Hussein, não é? O que precipitou toda essa imensa bagunça no Oriente Médio, grupos terroristas, exército islâmico, etc. E depois, na volta, eu permaneci em Brasília durante alguns anos, estive na China em 2010, foi um período excepcional para assistir
a emergência da China como grande potência econômica e finalmente estive num posto consular, ainda nos Estados Unidos, e em todos esses postos eu pude viajar por toda a Europa, pela China, pelos Estados Unidos, muito pela América do Sul, não é? Quando eu servia em Montevidéu, Patagônia, Chile e tudo mais. Então foram grandes experiências em que eu aprendi não apenas pelo trabalho diplomático, mas pelo contato com universitários, com acadêmicos, com instituições, think tanks, né? Fundações, centros de pesquisa e de ensino, o que me permitiu escrever muitos livros que eu ofereci aos alunos, ofereço muitos gratuitamente, porque eles são resultado do aprendizado diplomático, da experiência de vida, das viagens, das visitas, da leitura de muitos livros. Muito obrigado. Doutor Rafael, quando nós falamos, por exemplo, da escrita e das declarações, né, do ponto de vista de um país e de outro, como ele sente alguns movimentos, e a gente pode dizer que isso também pode ser um objeto de análise das relações internacionais. Eu estava dizendo aqui no intervalo que é quase que um movimento cirúrgico, por assim dizer, no significado das palavras, no modo de dizer o que se sente, sem se agravar a situação, mas se manifestar na realidade aquilo que de fato o país sente ou quer manifestar, né? Eu queria que tanto o senhor quanto o embaixador Paulo Roberto pudessem falar sobre isso, né? Sobre essas declarações, o peso e a relevância que elas têm tido, principalmente no momento atual, onde os conflitos pedem essa manifestação de ambas as partes. Sim, a comunicação, como nós estávamos conversando, acaba que a diplomacia se torna uma arte nesse aspecto, em como, às vezes, transformar situações complexas, por exemplo, em não admitir ou então forjar algum tipo de narrativa ou construir uma própria narrativa sobre algum evento. Então, existe toda uma linguagem diplomática pelos líderes, como o senhor colocou, está correto nesse aspecto. Existe toda técnicas de linguagem para tentar entender, na verdade, como que elas influenciam. Acaba que nós estávamos falando rapidamente sobre teoria das relações internacionais, por exemplo. Acaba que depende como que a linguagem ela é uma fonte de informação e como que ela é interpretada pelos demais. Então, isso acaba que afeta a própria imagem dos países no exterior, afeta como as pessoas em comunidades políticas distintas se veem. Se nós pensarmos, por exemplo, na própria, e aí tem uma curiosidade, quando a disciplina de história da política internacional ela é instituída, no início, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, havia naquele momento uma dificuldade muito grande de se entender o que estava ocorrendo no mundo, porque às vezes se baseava apenas na documentação que se chama diplomática. E enquanto no pré-Primeira Guerra Mundial você às vezes não conseguia capturar muito bem que havia uma inflamação de sentimentos nacionalistas, ou seja, ali estavam dados os elementos para a Primeira Guerra Mundial, simplesmente pela documentação diplomática, nos discursos você percebe mais como que era um processo que o mundo estava caminhando, na verdade, para uma guerra, quando você olha os historiadores, como que eles reconstituíram esse período. Então, isso dá acho que uma ideia importante nesse aspecto, como que a linguagem acaba que ela é importante, principalmente a partir do início do século XX, quando existe a criação dos grandes meios de comunicação, desde o rádio, da televisão, da internet, nos dias atuais, e como que isso é tanto utilizado como uma propaganda, seja a favor da paz, mas também seja para inflamar os egos das pessoas ao redor do mundo. Então, acho que um ponto, acho que o professor Paulo Roberto vai saber até nos guiar melhor nesses meandros desse discurso. E, embaixador Paulo Roberto, o senhor já deve ter se encontrado em meio a situações complexas, digamos assim, exigentes, que pediram do senhor o conhecimento exato de como, de modo hábil, diplomático, para ser redundante, expressar situações sem agravar situações. Pois não. Veja, o Itamaraty, o serviço exterior de qualquer país, ele é feito de 99% de capital humano, não é? Capital humano, ou seja, são os diplomatas pelas suas palavras, pelas suas notas, pelos seus escritos, mas muito pelas conversações preliminares que transmitem a posição oficial de um país, não é? Você tem colunistas, observadores, jornalistas e às vezes até presidentes que fazem declarações improvisadas em cercadinhos, não é? E com isso transmite uma imagem que às vezes não é a
exatamente a expressão da postura de um país. A gente vê isso agora justamente em relação à guerra da Ucrânia, não é? Os países do mundo, os outros países, sejam os ocidentais, sejam os pró-Rússia, eles não consideram tanto as palavras do presidente, solidariedade ao Putin, neutralidade, imparcialidade, equilíbrio, mas sim as declarações do nosso representante na ONU. São aquelas declarações, os votos, as declarações de voto equivalem como posição oficial do Brasil. Então, são palavras, não é? Mas palavras têm um determinado peso. Os grandes teóricos de relações internacionais, entre eles o Raymond Aron, por exemplo, teórico francês, um liberal, jornalista, mas também intelectual e professor, falava dos dois principais agentes de um Estado soberano, os soldados e os diplomatas, não é? Ambos em posturas quase que opostas, né? Nós estamos ali para impedir que os soldados sejam chamados a resolver uma pendência, um determinado problema. E as palavras têm um grande significado. Quando você quer transmitir a posição oficial de um país, numa capital, você chama o embaixador desse país e entrega uma nota escrita, datada, numerada, aquilo vale como postura oficial. Quando você quer apenas fazer uma consulta, você chama lá o embaixador, mas você tem um chamado non-paper, às vezes nem até escrito, você tem uma consulta. Olha, o Brasil está pensando isso, mas aquilo sobre determinado problema, que pode ser multilateral, pode ser bilateral também. Mas aí você faz uma interação, um diálogo que permite depois, numa segunda ou terceira etapa, chegar a um resultado comum, seja bilateralmente, seja numa conferência internacional, numa organização. Eu estive muitas vezes nessas posições, inclusive às vezes em situações incômodas, quando as instruções de Brasília não tem muito a ver com o objeto de discussão. Você está no posto, em Genebra, por exemplo, e você acompanha aquele assunto com as declarações de todos os países, você pode fazer uma ideia precisa de qual a tendência numa determinada conferência diplomática para aprovação de um tratado, uma declaração, seja o que for. E Brasília muitas vezes está distante, é um terceiro secretário numa divisão que emite um telegrama que sai como instruções, às vezes não são bem adaptadas ao que você quer. Eu cheguei a ser excluído de uma delegação diplomática, de uma conferência diplomática, porque eu recusei as instruções de Brasília como inadequadas, não é? O chefe da delegação disse, não, então é melhor você não participar. E tanto eu tinha razão, que a conferência terminou, foi aprovado um tratado, mas ele era tão, digamos, esquizofrênico que ele nunca entrou em vigor. Significa que as instruções de Brasília não eram adequadas ao ambiente internacional em que você pode medir. Mas isso você faz quando você está na linha de frente, digamos, né? Então você tem aí, eu termino aqui, os dois princípios fundamentais que sempre são lembrados aos alunos do Rio Branco, hierarquia e disciplina. Esses são princípios militares, digamos assim, que podem valer para o soldado na linha de frente. O soldado na linha de frente não pode parar o combate para ir discutir Kant ou algum outro filósofo com o seu comandante de pelotão, sargento, tenente, capitão, não é? Mas um diplomata não pode ser adstrito apenas ao obedecimento cego. Ele que conhece o assunto, trata do assunto, estuda, ele pode sim discutir com o seu chefe, conselheiro, um ministro, o próprio chanceler, quais as melhores posições para o Brasil. Eu fui chamado várias vezes ao gabinete do ministro em questões de dívida externa, de integração, de negociações assim, diplomáticas. Havia uma consulta assim, a todos os diplomatas, desde o terceiro secretário até o chefe da diplomacia, que é o secretário-geral, além do próprio chanceler, evidentemente. Então, eu quero agradecer aqui, embaixador Paulo Roberto, feliz dia. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Também muito obrigado. Prazer, obrigado pelo convite. Parabéns pelo dia. Muito obrigado. Estamos à disposição para qualquer chamado.